Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. E temos um convidado muito especial para dividir a tela comigo aqui, Doutor Walter, que esteve comigo no @Foco na Fertilidade semana passada. Vem hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre a fertilidade da mulher que tem síndrome do ovário policístico. E mesmo que você não queira engravidar agora, mesmo que não seja seu grande objetivo engravidar neste momento, fica com a gente aqui na live, porque eu tenho certeza que virão informações aí muito boas para quem é portadora da síndrome do ovário policístico e também deseja um tratamento natural para a síndrome. Vamos falar aqui, das principais alternativas que temos de tratamento da fertilidade para você, portadora da SOP. E também vamos falar sobre os indutores de ovulação, quais são os riscos e benefícios, como escolher um bom tratamento, enfim, é muita informação bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já vou chamar o Dr. Walter aqui para dividir a tela comigo. Enquanto isso, vão colocando aqui nos comentários para mim da onde vocês estão falando, qual é a cidade, estado ou país que você está me vendo. Aqui para a gente receber aí o Dr. Walter com muito carinho nessa noite de terça-feira. Vamos lá. Oi, doutor, tudo bom? Oi, Carol, tudo bem? Como é que você Tudo está? ótimo. As meninas estavam ansiosas. É. Muito bem, Carol, boa noite. Mais uma vez, bem-vindos aqui, né? A gente se viu nem tem tanto tempo assim, tem Uma pouco. semana. Muito bem, Carol. Eu estava tirando um tempinho para dar uma olhada no seu Insta, né, sobre o ovário policístico. Tem Uhum. muita coisa muito bacana, né? Você também tem a sua própria coleção de positivos aí. Olha só que legal. Sim. Olha só, Positivo é estamos com, muito bom. estamos com 210 gestantes só agora em 2020. Olha só que maravilha, meus parabéns, né? Continue assim, É, coisa boa. a meta é uma grávida por dia. Vamos ver lá em dezembro como é que a gente vai estar. Vamos dobrar a meta. E doutor, olha só, estamos aqui num novo Instagram. Tem muita gente que me segue aqui nessa conta que não está lá no Foco na Fertilidade, que foi onde fizemos a live na semana passada. Então eu queria que você se apresentasse para essas meninas lindas, contasse um pouquinho quem é você, o que você faz. Muito bem, vou me apresentar de novo. A Carol dispensa comentários, né? Porque todo mundo que segue a Carol já conhece a Carol, tá? Mas o meu nome é Walter, eu sou ginecologista, mas assim, focado 100% na infertilidade, né? Hoje eu trabalho única e exclusivamente com casais que querem engravidar, eu não faço outra coisa. E eu sou aqui de Goiânia, eu sou goiano por formação e, enfim, sou goiano por formação, mas fiz boa parte aí da minha pós-graduação, mestrado fora aí, então eu tenho mais do que um pé, eu tenho um pé e meio em São Paulo, talvez, vai. E, e é isso aí, né? Eu sou um entusiasta da reprodução humana e eu acredito que a reprodução humana ela deve, pode ser mais simples, ela deve, pode ser acessível, tá, para os nossos casais. E é essa linha, né, da reprodução humana que vai para todos que a gente segue e pratica aqui todos os dias sem parar. Ah, que demais. E olha só, não é por nada não, mas lá na nossa outra live você falou que não era um pé e meio em São Paulo, era mais da metade do coração em São Paulo. Corrige isso aí. Sim, sim. Eu tenho grandes amigos aí em São Paulo, saudosos amigos, enfim. Tenho muita gente que eu gosto, tenho um carinho muito grande aí por essa cidade. Ah, e vamos combinar também, gente, que com a internet hoje em dia, qualquer distância é nada, né? Olha só, aqui na live mesmo a gente tem pessoas aí do Brasil inteiro e de vários outros países também acompanhando a gente nesse momento. Isso tem uma coisa boa, né, que veio com essa questão da pandemia e tal, foi realmente esse estreitamento de laços, né, através do online, através do digital. Isso é muito bom. E doutor, olha só, eu ouvi falar por aí, né, que uma a cada 5 mulheres com dificuldade de engravidar é portadora da síndrome do ovário policístico. Digamos, podemos dizer que dentre as causas da infertilidade na mulher, uma das principais é a SOP? Sim. Carol, só para quem está nos assistindo aqui e quem quer acompanhar, né, a nossa live aqui hoje, a minha proposta, né, junto com a Carol, é tentar falar de uma forma bem simples. A gente não vai ficar falando de coisas muito complexas, coisas muito Uhum. técnicas. Isso alcança pouca gente. Eu espero que ninguém aqui tenha vivenciado tanto a reprodução humana
para já estar especialista em coisas específicas. A gente quer levar um foco simples que alcance todos vocês. E a questão da frequência do ovário policístico é uma coisa muito bacana que a Carol colocou, né? A Carol, ela se dedica aí especificamente a tratar o ovário policístico. Tem pessoas que lidam quase que exclusivamente com a síndrome. E o motivo de existirem pessoas voltadas exclusivamente para isso é que é um problema de saúde muito comum. Muito, mas muito mais do que a gente imagina. Números à parte, tá, Carol? Números à parte, enfim. Mas o ovário policístico é, sem dúvida, muito frequente. De cada 10 mulheres aí, mais ou menos, durante a vida reprodutiva delas, terão síndrome dos ovários policísticos. O ovário policístico é o transtorno endócrino mais comum da mulher, é a causa mais comum de dificuldade de ovulação, é a causa mais comum de excesso de hormônio masculino na mulher e as suas consequências, olha só, tá? E é também, sem dúvida, uma causa muito comum de dificuldade para engravidar. As doenças, os transtornos anovulatórios, eles são mais ou menos 1/3 das causas femininas de dificuldade para engravidar. Então, olha só, é muito comum. Esses tempos atrás, eu fiz uma semana de conscientização sobre a síndrome, Carol. E o que eu atendi... também! Que coincidência! Sim, e o que eu atendi de mulheres com síndrome dos ovários policísticos, de Goiânia, de fora do estado, de São Paulo, do norte, de fora do país, foi muito grande. Ou seja, é muito comum, muita gente sofre, e nós vamos falar também um pouquinho aqui depois de coisas que você não deve fazer se você tem dúvidas se é ou conhecidamente é portadora, tá bom? Então, só para colocar aqui a importância, né, epidemiológica, estatística, né, sem dúvida, é muito comum, Carol, você tem toda a razão. E, doutor, o que é importante a gente falar também é que quando a gente fala em infertilidade, eu não sei as meninas que estão assistindo, mas quando eu fui diagnosticada com a SOP, eu tinha 13 anos e o médico falou, a única coisa, na verdade, a única informação que ele me deu foi: você é portadora da SOP, você, se um dia quiser ter filhos, provavelmente você vai ter que fazer um tratamento, porque a SOP traz infertilidade. E aí, quando a gente escuta isso, talvez, né, por eu também ser muito nova e ser uma época diferente do que a gente tem hoje em dia, né, com esse acesso à informação e tal. Não, você continua sendo muito nova. Quem me dera. Mas com 13 anos, né, a gente não tinha nem internet, né? Não era como é hoje em dia esse acesso à informação e tal. E eu carreguei comigo, assim, por 20 anos, meio que uma verdade irrevogável, né? De que a SOP é sinônimo de infertilidade. E quando a gente escuta essa palavra infertilidade, dá a sensação de que é algo que não tem solução, né? É algo que a gente... É infértil. Uma pessoa infértil é aquela pessoa que não consegue ter filhos, que não consegue, né, procriar, na cabeça da maior parte das pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa questão da infertilidade não ser uma infertilidade irrevogável, né? É algo que pode ser tratado, é algo que a pessoa tem talvez a mesma chance de engravidar de qualquer outra mulher, se seguir uma linha de tratamento adequada, né? Sim. Carol, eu não sei se esse fato, né, fatídico na sua vida foi uma das coisas que te direcionou para lidar e conhecer a Super! É possível, Super. tá? É possível que sim, algumas coisas marcantes acabam definindo o nosso destino. Isso é fato, é na vida, tá? Uhum. E é muito mais importante do que a gente fala, é a forma como a gente diz as coisas, né? Uma menina de 13 anos, isso é muito pesado, é difícil de processar. Tem que ter todo um cuidado. Não pode ser assim, na lata, né? Precisa ser algo que tenha um pouco mais de sensibilidade da nossa parte. Bom, Carol, é muito importante que os nossos casais compreendam que existe uma diferença entre infertilidade e subfertilidade, tá? Subfertilidade é qualquer situação onde um casal tem uma performance para a gravidez reduzida em relação aos outros casais, tá? Infertilidade, a incapacidade de gestar, é uma coisa que está deixando de existir, porque com os avanços de tratamentos que a gente tem, hoje qualquer pessoa em qualquer condição, desde que ela aceite os diferentes caminhos, terá a condição de ter um filho seu para viver contigo e amar e criar e ser feliz, né? Então, o ovário policístico, ele não causa infertilidade, ele é uma causa de subfertilidade. Eu não preciso dizer isso aqui, Carol, eu tenho certeza que você deve conhecer inúmeras
centenas de mulheres com ovário policístico que tiveram gestações naturais em casa, tá? Sim. E não é que o diagnóstico estava incorreto, é só porque o ovário policístico ele atrapalha, ele não inviabiliza uma gravidez, tá? O que acontece? Do ponto de vista estritamente reprodutivo, ter ovário policístico significa para a mulher que ela ovula menos ou pouco, ou por alguns momentos ela fica sem ovular, tá? Mas isso não quer dizer, são pouquíssimas as mulheres com ovário policístico que não ovulam nunca de jeito nenhum, tá? E se ela ovular num período onde ela tiver relação e as trompas forem saudáveis e o parceiro tiver um bom espermograma, essa paciente vai conseguir engravidar. O que pode acontecer é que pode ficar mais difícil e que pode demorar um pouquinho mais para que a gravidez venha. E que infertilidade não é esterilidade, né? Sim, esses são termos que a gente tem parado de utilizar, né? Infértil, estéril, isso é muito estigmatizante e, poxa vida, né? Então, não é assim, tá? A gente usa o termo subfértil, ou seja, está reduzido o potencial de fertilidade em maior ou em menor grau, se você comparar com outros indivíduos que não têm problema de ter filhos, né? Certo. Então, podemos dizer que nem toda mulher com síndrome do ovário policístico vai ter um dia uma dificuldade para engravidar, né? Eu tenho várias mulheres, inclusive próximas a mim, que tinham um diagnóstico anterior, quando suspenderam a pílula, em 2, 3 meses estavam grávidas. O que aconteceu? Ela conseguiu ter uma ovulação aos trancos e barrancos, mesmo sem ajuda, e eventualmente ficou grávida. Pronto. Isso é muito comum. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que sabem e conhecem muita gente que engravidou com ovário policístico sem, né, nenhum tipo de tratamento. Tá? Então, estéril e infértil são termos que hoje estão acabando. E se Deus quiser, vão acabar totalmente. Né? A gente tem ferramentas. Ai, tomara! Olha, a gente fala assim, doutor, mas é cada relato que chega para mim que infelizmente mostra que a gente talvez ainda esteja mais distante do que a gente gostaria disso, sabe? É muito profissional ainda usando os termos, é muito profissional ainda dando diagnósticos traumáticos para meninas extremamente novas e, enfim, né? Não vamos entrar no mérito. Sim. Mas estou no seu time de que o que tiver ao meu alcance eu vou fazer para isso não acontecer mais. Sim. E Carol, doutor, eu pode posso falar. fazer uma interrupção sua que você falou. Você deu o exemplo de pacientes que são seguidoras suas, que são pacientes suas. Você deu o seu próprio exemplo, tá? De meninas muito jovens, na adolescência, recebendo este diagnóstico, tá? E eu, como um indivíduo que, além de tratar, também faço os meus diagnósticos, eu quero dar um conselho para vocês que estão aí acompanhando, para você que tem a oportunidade de orientar tanta gente, né, Carol, que vai te procurar, vai procurar a sua ajuda, o acompanhamento nutricional. Eu falei aqui na outra vez, ele é importante para todo ser humano em qualquer fase da vida, tá? Mas a gente tem que ter um cuidado enorme na hora de fazer o diagnóstico da síndrome em adolescentes. Não é que ela não exista em adolescentes, ela existe. O problema é que a adolescência saudável, normal, gera manifestações normais no corpo de uma mulher que em muito se parecem com a síndrome. E se faz muito diagnóstico, se rotula muita adolescente normal como sendo adolescentes anormais. E nós não podemos fazer isso. Tem como fazer o diagnóstico, tem como ser feito corretamente, porém a forma de se fazer esse diagnóstico muda muito, muito nas adolescentes. Então, cuidado, hein? Se vocês já escutaram, deve ter mãe que tem a filha com diagnóstico, às vezes vem ver a live super preocupada. Cuidado, procurem uma segunda opinião, porque com muita frequência não é ovário policístico coisa nenhuma e é uma adolescente saudável e estão dizendo para ela que ela não é saudável, tá? Erro de diagnóstico em adolescente é a coisa mais comum que tem. Inclusive, existem cada vez mais estudos científicos, né, que até contraindicam que o diagnóstico seja fechado antes da fase adulta, justamente por conta dessas alterações hormonais e até desses sintomas que são muito comuns. Bem lembrado. E, doutor, por que a mulher com SOP pode ter uma subfertilidade? O que acontece que torna essa gravidez mais difícil de acontecer ou menos provável de acontecer na mulher que é portadora da SOP?
Carol, a síndrome dos ovários micropolicísticos, ela é uma causa de dificuldade crônica para ovular. Ponto. As mulheres portadoras, elas ou não ovulam, o que é mais raro, ou elas ovulam com menos frequência, elas ovulam pouco. E por isso, elas têm dificuldade de engravidar, tá? O ovário policístico é sozinho 90% das causas crônicas de dificuldade para ovular. Todas as outras causas juntas representam 10 a 15% dos casos. Uau! É. Bom, além disso, a gente também tem as alterações hormonais na SOP que levam, né, não só à questão da anovulação, mas também aos sintomas, né, e às próprias alterações hormonais com o aumento dos hormônios andrógenos, né, os androgênicos. Isso para a mulher que engravida pode ser um problema? Então, Carol, hoje a gente conhece, a gente aceita que a síndrome dos ovários micropolicísticos seja um fator de risco cardiovascular. Fator de risco cardiovascular é qualquer situação que aumente a sua probabilidade em qualquer fase da sua vida de ter um evento cardiovascular, tá? É como ser hipertenso, talvez não nessa intensidade, é como fumar, é como ser obeso, por exemplo, é como não praticar atividade física. E ter ovário policístico pode aumentar algumas consequências cardiovasculares na gravidez, tá? A gente não tem muita certeza se o ovário policístico aumenta a chance de ter aborto, porém, a gente acredita que quem tem ovário policístico e engravida, e dá para engravidar, tá? Quem engravida tem um pouco mais de risco de ter hipertensão, né, síndromes hipertensivas e diabetes gestacional, principalmente. E principalmente quem engravida com SOP e também engravida acima do peso. Aí é mais um fator de risco cardiovascular para essas ocorrências, tá bom? Vão somando, né, os riscos. Sim, sim. Fala, te cortei. Não, era isso mesmo. Era isso? Bom, existe uma dificuldade na implantação do feto no endométrio quando a mulher é portadora da SOP? A gente não tem, Carol, nenhuma evidência científica. A minha linha de reprodução humana é a linha técnico-científica. Eu procuro tentar explicar as coisas baseados nos estudos que a gente tem. Então, a gente não acredita, nós não temos nenhum motivo para acreditar que o motivo da dificuldade ou o motivo da falha de eventuais tratamentos seja porque o embrião não implanta, tá? As mulheres têm dificuldade para engravidar porque não ovulam. E se ela ovula e não está engravidando, o que pode acontecer? A gente fica meio que sem ter uma resposta do que está acontecendo e com alguma frequência tem que mudar a estratégia para essas mulheres. Agora, afirmar que o problema é um embrião que não implanta, isso a gente não tem condição de afirmar. Interessante. E maior risco de aborto e perda gestacional é verídico na mulher portadora de SOP? Nós não sabemos, tá? Nós não sabemos, Carol. O grande problema é que, seja a SOP uma situação que aumenta risco de abortamento ou não, nós não temos, eu acho que está todo mundo querendo saber como que se trata o ovário policístico, mas a gente não tem um tratamento, até porque a gente não sabe a causa dos ovários policísticos, a gente não tem um tratamento que corrija definitivamente a síndrome. Você contorna... Não é cura, né? Sim. Você contorna os sintomas, você conversa com a sua paciente e estabelece junto a ela as prioridades, as expectativas frente ao diagnóstico, e você contorna a síndrome, dando a ela a oportunidade de ter filhos ou, quem sabe, controlar outros fatores, tá? Mas no caso da paciente com ovário micropolicístico, se isso é de risco ou não, e a gente não sabe, ela não tem nenhuma outra alternativa para ter um filho melhor do que produzir uma gestação, né? E já que a gente não vai ter como curar essa paciente, a gente não sabe, e a melhor opção, se ela quer engravidar, é ir atrás da gravidez. Com certeza. E, doutor, vamos falar agora dos tratamentos, né, que podem ajudar uma mulher portadora de SOP a gerar, né, a engravidar e a ter esse bebê. Uma coisa que a gente também falou muito na última live foi sobre a questão do engravidar ser o primeiro passo, né? A gente ouve muito, Carol, eu quero engravidar, eu sonho em engravidar, mas na real, gente, vocês querem ter o bebê, né? E aí depois que a gravidez acontece, a gente tem um longo caminho de um tratamento, que não deixa de ser um tratamento, para viabilizar essa gravidez a chegar até o final e dela nascer, então, o nosso bebê.
E eu acredito que a primeira forma da gente começar esse processo, minimizando inclusive os riscos para a gestante e para o bebê ao longo da gravidez, é os 4 pilares que eu falo muito aqui no meu Instagram, sobre os quatro pilares do tratamento da SOP ou da fertilidade para as mulheres que têm SOP, que são a alimentação, a atividade física, o gerenciamento do estresse e da ansiedade e a melhora do sono. E incluí também por conta, recentemente, mais dois pilares ou duas arestas aí, que seria a baixa exposição a metais pesados e agrotóxicos, né? Que também vem aí mostrando-se cada vez mais interferente na fertilidade, não só das mulheres, mas também dos homens. Então, eu acredito que o primeiro passo para você que deseja engravidar, para você que deseja ter uma gestação também mais tranquila, mais saudável, mais segura, é estabelecer esses pilares na rotina, não só para viabilizar a gravidez acontecer, mas para que ela também progrida de uma forma mais saudável e mais tranquila. O que o doutor fala sobre isso? Carol, eu concordo com você em gênero, número e grau, como eu sempre concordei, tá? Eu acredito que ter saúde é a coisa mais importante na vida. Não é engravidar, é ter saúde, tá? E uma boa alimentação para qualquer ser humano, do berço ao túmulo, é fundamental. Sempre. Praticar atividade física, tá? Tudo que você vai fazer, você precisa de ter saúde para fazer. Para engravidar não é diferente. Na reprodução humana, nós queremos que você engravide e que você tenha uma gravidez saudável, tá? Isso fazem partes fundamentais. E a gente tem que recomendar isso para todo mundo e tem que recomendar para quem quer engravidar, tá? Muito bom. Carol, eu vou até puxar bastante sardinha para o seu lado aqui, tá? Nesse aspecto, sim, né? Porque o médico, às vezes, ele é muito bitolado em fazer tratamentos. Ele quer dar um comprimido, ele quer dar uma solução. E, às vezes, a gente não enxerga o paciente como um todo. Isso é falha nossa, tá? É falha do profissional. Não é falha do paciente nem de outros. Uma das dificuldades que a gente tem, Carol, de tratar problemas de saúde em medicina, eu não estou falando só da reprodução humana e eu não estou falando só da SOP. Um dos grandes problemas, uma das maiores dificuldades de tratamento é quando a gente não conhece a causa do problema. Se você não conhece a causa, se você não sabe exatamente o que está acontecendo, é difícil de você quebrar o ciclo causador de doença. E a SOP é um exemplo clássico de doença para o qual a gente muitas vezes não consegue explicar. Mas, aqui eu vou puxar um porém, tá? Nós sabemos que existe uma relação muito forte em muitas mulheres com o excesso de peso ou o ganho excessivo de peso e o desenvolvimento da síndrome. Nós sabemos isso. Eu tenho certeza que você já ouviu falar e outras mulheres já ouviram falar de mulheres que depois de ganharem muito peso começaram a desenvolver as manifestações da síndrome. Começaram a ter ciclos irregulares, elas começaram a ter pilificação no rosto, a pele começou a ficar ruim, foi fazer ultrassom e alguém disse que era ovário micropolicístico. E eu tenho certeza que você também já conheceu mulheres que foram o oposto, porque eu já conheci. Você já deve ter visto, Carol, mulheres com manifestações da síndrome que após a adequação do peso, atividade física, adequação nutricional, essas mulheres reverteram as manifestações da síndrome. Uma mulher que está muito acima do peso e perde peso, ela tem a chance de voltar a ovular espontaneamente sem usar anticoncepcional. Com uma observação aqui, Carol, que é importante, que fique claro, tem mulher que deve estar se perguntando, doutor Walter, eu sou magro igual esse dedinho mindinho aqui, tem ovário policístico. Não são todas as mulheres com a SOP que têm peso aumentado, tá? 30% são magras. Perfeito. 2 em 3 têm excesso de peso. 1 em 3 são completamente magras. É aquela menina magérrima, invejada, da raiva dela, e ela tem ovário policístico, tá? Ela tem ovário policístico e ela é magra. Então, a gente não pode dizer que o excesso de peso é a causa da síndrome, porque tem muita mulher por aí com peso super controlado e tem uma síndrome mesmo. Porém, para muita gente, o peso tem uma relação com os sintomas. Eu não sei se chega a resolver, mas é bem provável que a correção nutricional, a adequação da saúde, nessas mulheres, no mínimo,
alivie os sintomas, para que você não fique refém de profissional de reprodução humana, não fique refém de tratamento, porque é um saco, é desgastante, é difícil, e se você puder se corrigir a origem do problema, esse é o ponto número 1. Então, quer falar de tratamento? A primeira coisa que eu falo, corrige a sua saúde. Invista na sua saúde. Esse é o mais importante. Tá difícil de ajustar a tua dieta? Manda um direct para Carolzinha. Vamos tentar organizar isso aí. Vamos tentar se organizar. E tem que ter saúde. Depois que você organizou sua saúde, a gente vai para os próximos passos, que eu vou deixar a Carol falar aí um pouco também. E aí, gente, falando, né, de vocês que são magras, que têm peso saudável, eu observo na clínica mesmo duas situações muito comuns, né, nessas 30% das portadoras que são magras. A primeira situação, que é extremamente comum, é a hiperinsulinemia, que também leva ao fator de risco de diabetes. Então, não é porque você não tem sobrepeso e obesidade que você está livre da resistência à insulina e de alterações no funcionamento da insulina. E a segunda coisa que também é extremamente comum é a mulher ser magra, mas ter um percentual de gordura elevado, que também seria fator de risco para o desenvolvimento não só da SOP, mas também de várias outras doenças. Então, ainda que magra, você precisa, com certeza, de algum ajuste, de alguma mudança na rotina, e muitas vezes até se alimentar bem, né, doutora? Acho que hoje a gente tem a síndrome do saudável, né? Todo mundo busca comer saudável, e quando a gente fala de uma patologia, como é o caso da SOP, às vezes o comer saudável não basta. Né? Às vezes a pessoa come saudável, mas ela não come os nutrientes que ela precisa consumir, ela come mais de uma coisa, menos de outra, enfim. Tem alguma coisa ali que precisa ser revista e que precisa ser ajustada, né? Não digo nem consertada, mas pelo menos ajustada para que a gente chegue no objetivo, né, da pessoa. Eu acredito que as portadoras de SOP, em particular, são as mais fortes candidatas a acompanhamento nutricional. Tá? Eu acredito isso de verdade do ponto de vista científico. Não sei se todas, sem exceção, precisam, mas eu acredito que essas pacientes são uma das principais, né? Pelo menos dar um pulinho no consultório da Carol, conversar com ela no direct, alguma coisa assim, tá? Porque esse ajuste nutricional, ele é muito importante. Para a vida como um todo, por aqui, nem se fala. Sempre, né? E falando dos indutores de ovulação, doutora, a gente já ouve muito falar, com certeza, né, a maioria que está aqui, que está assistindo, que já está nas tentativas, ou se não foi indicada, vai ser indicada a usar o Indux, qual que é o outro? Letrozol, tem vários. Letrozol, exato. Vamos falar primeiro do citrato de clomifeno, que eu acho que é o mais acessível, o mais comum, o mais disseminado por aí, né? O que exatamente é esse Indux? O que exatamente é esse citrato de clomifeno? Muito bom. Carol, eu vou até puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado agora. Tá? À vontade. Eu quero antes de entrar no tratamento, eu quero falar uma coisa que é muito importante. Tem muita gente assistindo a gente, tá? Eu tô vendo um monte de paciente minha aqui. Eu sempre falo isso. Antes de se tratar, é muito importante que você tenha uma boa investigação, tá? Cuidado com o diagnóstico de ovário policístico. Geralmente é fácil, nem sempre é fácil, tá? Eu já vi um monte de gente mandando resultado de exame de ultrassom aí, tá? Tem os critérios para se reconhecer o ovário policístico mudaram muito nos últimos anos. O ultrassom errava demais. Cuidado, o ideal é que seja alguém que faça isso com muita frequência, que tenha um aparelho específico para contar folículo antral, tá certo? Não é tão simples assim se reconhecer. Cuidado com isso, tá? Tem muita gente que ainda usa critérios antiguíssimos. Carol, antigamente a gente usava um critério a ultrassom que dizia que se você fizesse ultrassom em mulheres com menos de 25 anos, 80% delas seriam portadoras de ovário policístico. O que não ainda mais no período folicular, né? E não faz sentido você identificar uma doença que incide em 10% de uma população 80% das vezes. O seu método está errado. E isso foi ajustado, vem sendo ajustado. Cuidado com o diagnóstico a ultrassom. E ultrassom sozinho não é capaz de diagnosticar doenças. Tem mulheres que têm reserva ovariana excelente. Reserva ovariana na reprodução humana é igual amor na vida. No final é o que importa, tá? E elas têm uma reserva ovariana muito boa. E isso faz parecer com que o ovário é policístico e toma canetada em laudo que é ovário policístico e acha que é doença. Cuidado.
você tem que ter mais pelo menos uma ou outra manifestação antes de que alguém lhe rotule como portadora de síndrome, tá? Geralmente tem alterações menstruais ou alterações de excesso de hormônio masculino. Aí sim, e mais, além do diagnóstico, você precisa ter certeza se a indução da ovulação é o correto para você. Não adianta induzir ovulação, produzir óvulo, se não tem sêmen para encontrar com óvulo. Não adianta você produzir óvulo se sêmen e óvulo não têm condições de se encontrar. Então, com frequência, a gente recomenda que se descartem outras alterações que poderiam estar contribuindo. E eu já vi, Carol, às vezes, paciente que ficou usando o indutor porque fez o diagnóstico e não olhou o resto, por mais de ano, e estava lá com 2 trompas obstruídas e gastou um tempo e uma expectativa que não surtiriam nenhum resultado. Eu disse isso tudo para explicar para vocês como é importante primeiro o bom diagnóstico. Tá. Sobre indutor. O raciocínio por trás do tratamento é relativamente simples. A SOP é o quê? É uma dificuldade ovulatória crônica. Estou ovulando pouco, não estou ovulando. O que que o santo do médico precisa tentar fazer? Usar meios Ovular. de ovule. É simples. Você precisa usar métodos que te ajudem a ovular com mais frequência, tá bom? Qual é a medicação que a gente usa? Um grupo de medicações que tem a finalidade de induzir a ovulação. E por isso eles são chamados de indutores da ovulação. Basicamente, Carol, existem pelo menos uns 3 indutores orais e pelo menos um grupo de indutores injetáveis, injeções. A gente usa oral primeiro porque é mais fácil de ser utilizado, é mais barato, é menos arriscado para a mulher, tá? Então a gente usa os indutores orais. São 3. A metformina, que não é um bom indutor, que a gente trata mais é a resistência insulínica e o diabetes e o pré-diabetes. E o clomifeno e o letrozol. Outra coisa, Carol, o ovário policístico parece esses tabus de... A gente vê isso todo dia, é impressionante. São conceitos relativamente simples, mas que se repetem. Clomifeno é uma coisa que se popularizou, até porque é um remédio muito antigo, se popularizou de uma forma tal, Carol, que você deve receber aí notícia de mulher que escutou que a prima usou clomid e ela está tomando clomid por conta própria para engravidar, tá? Nem precisa, é só entrar nas comunidades do Facebook, que é uma indicando para outra, assim, ó, a rodo. Sim, Como sim. é que toma? Como é que vocês tomaram? Muita mulher nem tem a síndrome e toma clomid como se o clomid fosse a solução dos dilemas da reprodução humana. E não é, a gente tem muito mais. Então, assim, o clomifeno, que é uma medicação, Carol, que ainda muita gente usa, e mais, os médicos prescrevem, até especialistas em reprodução humana prescrevem. O clomifeno, ele não é mais a melhor opção de indutor oral, porque ele funciona menos a longo prazo, tá? E ele nem é o mais seguro, porque muitas vezes o clomifeno faz crescer muitos óvulos e aumenta o risco de uma gravidez múltipla, gemelar, trigemelar. Então, hoje, se não houver contraindicação, o melhor indutor para iniciar o tratamento chama-se letrozol, tá? O letrozol, ele tem mais, eu não estou dizendo isso de suposição. Existem ensaios clínicos grandes e bem desenhados mostrando que simplesmente o letrozol funciona melhor. Você engravida, as pacientes têm mais gestação ao longo prazo com o letrozol. Então, a opção número 1, letrozol, se você for usar indutor oral, tá? Clomifeno é a segunda opção, metformina é lá para a última opção. E, às vezes, algumas mulheres precisam de usar injeções para indução da ovulação, tá? E, por último, só para concluir aqui, falar na vida geralmente é muito mais fácil do que fazer, tá? O princípio do tratamento é simples, falta ovulação, bacana, vamos colocar para ovular. Algumas mulheres, Carol, são extremamente difíceis de fazer ovular, tá? Muito difíceis de fazer ovular, e essas são as mulheres que às vezes acabam precisando de injeções ou até de trocar o método, porque a gente não está conseguindo de jeito nenhum fazer essa paciente ovular, tá? Então é isso aí que eu queria. Uma boa investigação, para confirmar a SOP, saber se não tem outros problemas, escolher um bom indutor, que a primeira linha é o letrozol, tá? E reservar as injeções para casos onde está muito difícil produzir a ovulação. É assim que a gente faz. Falei muito, eu falo para caramba, eu tenho esse problema, mas eu tenho À vontade, a gente adora. E, doutora, as injeções seriam as gonadotrofinas, certo? Uhum, uhum.
Tá, uma dúvida que com certeza o pessoal vai ficar me perguntando depois e eu já prefiro que você esclareça aqui. Sobre a metformina, é um antidiabético usado para resistência à insulina. A gente sabe que cerca aí de 94% das mulheres com SOP são resistentes à insulina e a medicação a metformina atuaria, então, melhorando a resistência à insulina, o que atuaria lá no início da cascata hormonal, impedindo a produção dos hormônios de característica masculina. Como consequência, a mulher ovularia, certo? Perfeito. É que na hora que você falou da metformina como indutor, eu acho importante a gente deixar claro que a metformina não é da mesma classe do citrato de clomifeno, não é da mesma classe do Indux, do Clomid e tudo mais, porque senão as pessoas vão achar que só vai usar metformina quem quiser engravidar. E aí a mulherada que não quer filho vai sair daqui desesperada achando que o médico passou um indutor para elas, entendeu? Ah, sim. Não, beleza. Eu estou impressionado que a Carol tenha um conhecimento até mais aprofundado sobre medicações e tudo. Realmente, tá? O letrozol e o clomifeno são as escolhas de primeira linha. A gente não usa a metformina com a única e exclusiva intenção de produzir ovulação, apesar de que sim, a metformina é capaz de produzir ovulação em mulheres com ovário policístico. O problema é que ela é menos eficiente e as mulheres que estão usando com a única e exclusiva finalidade de produzir ovulação provavelmente engravidarão menos do que outras opções. Hoje, nós usamos a metformina, principalmente, vamos falar de ciência, né? Porque podem ter outras aplicações. Nós usamos metformina somente, né? Aí é claro, mulheres que têm diabetes ou alto risco para desenvolver diabetes. Por exemplo, se ela é pré-diabética e obesa, por exemplo, se ela é pré-diabética e tem níveis de insulina altos, e assim por diante. Essa é a principal indicação. Se você não está nesse quadro e quer engravidar, metformina é uma opção menos eficiente do que o letrozol, tá? As minhas pacientes usam sempre o letrozol, raramente gonadotrofina. E perguntaram aqui também da associação. É muito comum, né, a paciente usar a metformina para o tratamento da resistência à insulina e ela não ser suficiente para que essa mulher ovule e acabar associando um indutor específico, né? Sim, podem ser feitas associações, variações são admissíveis, mas assim, essas associações, Carol, elas também foram estudadas, tá? Não tem estudo assim, mas eles já compararam, por exemplo, se seria melhor do que dar só letrozol, dar clomifeno com metformina. E o letrozol sai ganhando. O letrozol sai ganhando mesmo com associação, tá? Então, se a finalidade é exclusivamente produzir gestação, você pode usar o letrozol em monoterapia e ir ajustando a dose do letrozol. Dá bacana e eu que faço isso todos os dias, eu não precisaria de um livro-texto para me dizer. Eu sei que funciona. Ótimo. E aí é menos medicamento, né? Menos remédio, menos agressivo. Com certeza. Que legal. Uma das questões do letrozol era o custo, mas atualmente o letrozol está se transformando numa droga muito barata e acessível, tá? Você às vezes compra uma caixa de letrozol por R$ 150 e você consegue utilizar isso para 3 ciclos de indução da ovulação, tá? Caraca, Então, que legal. caro e barato é muito relativo, mas isso não é algo não é tão caro, né? Se você for considerar outras opções de tratamento em reprodução assistida. E, doutora, a hiperestimulação ovariana na mulher com SOP, o que você tem para falar sobre isso? Então, Carol, é porque assim, ó, a hiperestimulação ovariana é uma complicação de tratamento de alta complexidade, tá? Apesar de não ser impossível, tá? Não é impossível que você, por exemplo, induzindo uma ovulação ou até fazendo uma inseminação intrauterina, tá? Você possa produzir um hiperestímulo, mas não é comum. É muito mais comum em quem tem SOP e precisa de fertilização in vitro, tá? Mas pode acontecer e as portadoras de SOP talvez sejam as mulheres de maior risco para desenvolver essa complicação. Mas aí são aquelas mulheres que representam uma minoria que tem SOP e acabam indo para a FIV porque já tentaram de tudo e não deu certo, ou porque tem SOP e tem também alguma outra coisa, por exemplo, uma doença tubária ou também uma alteração seminal. Agora, Carol, e para essa mulherada que usa por conta, né, doutor? Porque já estão perguntando aqui se precisa de indicação para usar Indux, para usar Clomid. Gente, citrato de clomifeno é o Indux e é o Clomid, né? São só nomes comerciais usados para o princípio ativo da droga. Sim. Carol, outra pergunta que me fazem muito, por incrível que pareça,
se anticoncepcional ajuda a engravidar mulheres que têm SOP. Eu recebo, olha, é impressionante a quantidade de mulheres. E olha, eu atendo, não são pessoas, às vezes, de pouco acesso à saúde, tá? Eu atendo profissionais da área da saúde, odontólogos, colegas profissionais, enfim, que vão no colega ginecologista, talvez, e dizem que querem engravidar e é prescrito anticoncepcional. Gente, olha só, pelo amor de Deus, o anticoncepcional, ele é um fármaco que tem a função de inibir a ovulação, suspender a ovulação na imensa maioria das vezes, tá? Não faz sentido você pegar uma mulher que está com dificuldade para engravidar porque não ovula e usar um inibidor da ovulação, tá? Essa história de que você usa 6 meses, aí você para 3 meses para engravidar, gente, isso não tem o menor cabimento. Cicloprimogina, que estão falando, gente, cicloprimogina é uma terapia de reposição hormonal que funciona de forma muito parecida com anticoncepcional. Você volta a menstruar, geralmente elas têm ciclos longos, né? Elas ficam um tempão sem menstruar, e o médico faz a mulher ter menstruações artificiais e aquilo dá impressão de fertilidade. Não tem o menor cabimento, não tem o menor cabimento. Aquilo são menstruações artificiais, não tem ovulação. Se você quer engravidar, você precisa usar indutor e não inibir a ovulação das portadoras de SOP. Poxa vida. Tá me vendo? Opa! Sim? Então, só para você. Carol, eu acho que tá dando uma travada aí. Eu não sei se é só comigo. Eu não sei se é só comigo. Sim. Gente, ó, vamos. Vocês Olha só,